Boa tarde, pessoal. Olha só, já vou colocar aqui qual que é o tema da nossa live. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Enquanto vocês vão entrando, eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Olha só, o professor Baroni já está entrando também. Oi, 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 oi! tudo bom? Tudo bom, Tudo, professor? tudo jóia? Como é que tá aí? Estamos aqui. Tá conseguindo me Então, ouvir bem? tô te ouvindo, tudo certo, né? Maravilha, tudo certo. Então tá Nossa, que bom. maravilha falar com você hoje. Pois é, tempo tá voando, né? Já estamos em março, já nem parece, né? Nossa, eu tava lembrando esses dias, falando, gente, vai fazer um ano que eu tô trabalhando em home office, quem diria, né? Como que a Pois gente é. tem um poder de adaptação que a gente nem imagina, né? Quando Aquele evento, precisa. aquele evento, pois é, incrível. Aquele evento que a gente se encontrou deve ter 2 anos. Então, eu tava pensando nisso hoje, tava pensando É, como foi bom te conhecer pessoalmente, a gente ter esse contato assim, e aí agora a gente está impossibilitado, né? E naquela época a gente nem imaginava que nem algum dia imaginava, né? Nem imaginava. poderia acontecer isso. Mas Mas assim, eu logo, fiquei muito mas logo feliz. isso vai passar. Nossa, se Deus quiser, né? Estamos aqui. Se cada um fizer sua parte, né? A gente espera que com a vacina agora as coisas se resolvam, né? Vamos, como se diz, né? Pelo Ah, não, menos a vai gente sim, já com tem um certeza. norte. Com certeza a curva de contágio vai diminuir, então acho que daqui para 3 meses, 4 meses, a gente já vai estar com o que eu tenho falado para as pessoas, eu tenho dado algumas entrevistas, né? O pessoal tem procurado muita informação sobre o fundo imobiliário, então alguns veículos de imprensa têm nos procurado aí. O que eu tenho falado para todo mundo é que eu acho que daqui 3, 4 meses, assim, o news flow, né? O fluxo de notícias, ele vai estar diferente, né? Então, Ai, obviamente, tomara. a gente ainda vai estar nessa questão de algumas restrições, a gente ainda vai ter algumas limitações, ainda vamos estar com máscara, com todas as questões. Eu acho que isso ainda vai demorar um pouco mais. Mas o fluxo de notícias, na minha visão, vai estar mais positivo, porque depois que você cruza a barreira aí de 30%, 40% de vacinados, a curva de contágio, de mortes, ela diminui muito, né? Então, isso vai Uhum. ajudar. E claro que os fundos imobiliários, eles não são ilhas, né? Eles não estão fora do contexto, né? Por mais que você tenha previsibilidade em alguns setores, os fundos imobiliários, eles sentem também, né? Então, você vê que os shoppings, esses últimos 10 dias sentiu bastante, porque já estava no radar esse lockdown de novo, né? Em algumas Pois regiões. é. E quando você olha alguns relatórios de alguns fundos de shopping, você já vê a inadimplência subindo de novo. Claro, ela chegou a bater 80%, 90% no ápice da pandemia no ano No ano passado. passado. Mas ela veio aqui para perto de 5. Agora ela já volta ali para 15, 20. Talvez, imagino que vai subir mais um pouquinho agora em março. Mas acho que pelo menos agora as pessoas já sabem mais ou menos como é que negocia, né? Como é que está ali, É, até onde pode ceder, enfim. começa. Naquela época a gente não sabia nem se adaptar, né? Agora a gente já tem aí, né, um histórico de adaptação, a gente pelo É. menos sabe, né, como começar a continuar trabalhando, né? Mesmo com as coisas fechadas. É claro que tem aquele baque inicial do lockdown, né? Toda vez que anuncia, Uhum. mas aí a tendência é que as coisas comecem a caminhar um pouquinho mais, né? Com certeza. Mas, mais uma vez, eu te agradecer aí pela oportunidade desse bate-papo. A maioria das pessoas que me seguem estão começando a falar mais de fundos imobiliários desde o ano passado. Muita gente Uhum. começou a estudar os fundos imobiliários no ano passado. Ainda tem muita gente que não entrou, pelo que eu percebo, né? Mas que agora já conseguiu adquirir mais conhecimento e estão aí querendo entrar nesse ramo, né, do fundo imobiliário. Até porque, assim, é um tipo de investimento que tem fatores muito interessantes, né, como a Uhum. possibilidade de renda, né, para quem está buscando renda, é uma coisa bem interessante. Então, eu queria que você já começasse, até porque a gente, né, talvez vai ter que encerrar um pouco antes, que você me falou da sua reunião. Então, para o pessoal aí já ir saboreando aí
do seu conhecimento, eu queria que o senhor explicasse já sobre o que é um fundo imobiliário. Vamos começar bem do início ali, fazendo um resumo, e aí depois a gente continua o bate-bola. Pode ser? Vou ser bem objetivo. Eu acho assim, eu queria sugerir para quem está começando agora, eu acho que tem veículos mais fáceis de você ler os conceitos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um livro chamado Guia Suno Fundos Imobiliários, eu tenho todo um material de e-books gratuitos, uma série de coisas que as pessoas podem ver os conceitos. Mas de maneira bem resumida mesmo, o fundo imobiliário ele é um condomínio de investidores, e nesse condomínio de investidores você tem um regulamento e um mandato definido. Então, o que isso quer dizer na prática? O gestor e o administrador do fundo, eles então juntos ali delimitam até onde o mandato de cada um deles pode ir e o que eles podem ou não fazer. Né? E a partir daí, os recursos dos investidores são acumulados ali, são aglomerados, para que eles possam, então, dar destino nas aquisições, seja de imóveis, seja de papéis, né, que são CRIs, seja de outros fundos, seja de áreas para que possam ser construídas casas ou condomínios verticais. Então, qual é o objetivo de um fundo imobiliário? Juntar, aglomerar recursos de investidores para que esses recursos possam ser aplicados no mercado imobiliário de uma maneira mais profissional e com imóveis que as pessoas físicas, no geral, em sua grande maioria, não teriam acesso diretamente. Não porque não podem, mas é porque os valores, os vultos não combinam com pessoa física, né? Então, se você olha as aquisições de fundos imobiliários, não são aquisições de 5, 10 mil reais, são aquisições de alguns milhões, algumas centenas de milhões de reais. Agora, a boa notícia é que para o investidor final, esses fundos são negociados em cotas e a partir daí você pode acessá-los na bolsa, comprando e vendendo na hora que você quiser, obviamente, quando o mercado estiver funcionando de segunda a sexta. Então, apesar de parecer complexo, eu diria que é um dos instrumentos mais democráticos que o brasileiro tem disponível para investir hoje, porque com cotas a R$10, R$100, você consegue acessar imóveis milionários, né? Então, me parece o brasileiro é conhecido por gostar de investir comprando imóvel físico, né? Então, o fundo imobiliário aí... A história já nos mostrou que o brasileiro ele é patrimonialista, né? E o fundo imobiliário permite que você continue sendo patrimonialista, mas de uma maneira mais fracionada. Você não precisa juntar uma quantidade muito grande de recursos para comprar uma saleta, comprar um flat, comprar um apartamento. Você pode comprar fracionado no fundo imobiliário. Eu comecei a investir em fundo imobiliário depois que eu comecei principalmente a ver os seus vídeos, né? Você tem conteúdos muito bons lá no canal do YouTube também, tanto aqui no Instagram. E eu abri a minha mente para entrar, né, para ser investidora de fundos imobiliários, assistindo o seu conteúdo. Então, eu tenho muito que agradecer, porque antes eu não tinha tanta noção de como seria, né? Mas aí quando você começa a entender e aí se permite entrar nesse mercado, é uma delícia. E assim, eu tô gostando muito. E ao longo da live aí a gente vai trocando essas ideias. Maravilha. Agora que você explicou, né, assim, o básico do fundo imobiliário, eu queria também que você nos falasse, assim, o investidor iniciante, assim, o que ele precisa olhar quando ele falar assim, agora eu pretendo começar a investir em fundos imobiliários, né? Então, o que eu preciso olhar, assim, aqueles detalhezinhos que às vezes com uma orientação fica mais fácil? Investir em fundos imobiliários, ela não é uma análise matricial, né? Não adianta você achar que está numa planilha a resposta. É uma análise transversal. Então, você tem que entrar nos relatórios gerenciais, depois de entender os conceitos, tem que entrar nos relatórios gerenciais, conhecer os fundos, fazer contato com o gestor, olhar o histórico de distribuição. Então, assim, esquece fundo imobiliário. Eu gosto, quando a pergunta vem muito básica, eu falo que responder com fundo imobiliário é jogar a pérola aos porcos, né? Ou seja, não vai ter efeito nenhum. Então, esquece fundo imobiliário. Vamos fazer uma pergunta ao contrário. Imagina que essa mesma pessoa, vai querer comprar um apartamento. O que ela olha? Ela vai lá, ela vai olhar o prédio, vai olhar a região, a localização, a região, ali. O preço, se tem área de lazer, se não tem, né? Se tem os benefícios que a família dela, ou ela, se for solteira, for morar sozinha, enfim, precisa, transporte público,
Se ela vai alugar, né? Ela vê se tem alguma coisa ali perto que favorece o aluguel. E ver também se tem muitos outros apartamentos para alocar na região, que pode denotar outra situação. Então, não é uma análise binária, não é quero ou não quero, não é... Então, são várias coisas. E isso, Daniela, se desenvolve com o tempo. Então, eu acho que o erro mais comum do investidor iniciante é achar que vai começar a investir hoje e amanhã ele vai estar fazendo tudo certo. Eu acho que ele não precisa achar isso e nem se cobrar isso. Eu acho que se ele decidir investir hoje, começar se aproximar, abrir uma conta numa corretora, né, perder o medo de mandar uma TED, fazer alguns estudos iniciais, escolher um fundo, 2 fundos, experimentar com valores muito... Opa, desculpa. Experimentar com valores muito irrisórios, só para ele sentir a temperatura. Agora, para mim, a dica de ouro para o iniciante é o que eu chamo de carteira teórica. Monta uma carteira teórica, como se você fosse comprar aquela carteira, aí começa a pesquisar sobre os fundos, vai lá no canal, vê os vídeos que a gente já fez, que já entrevistou o gestor. Então, esse processo de escolher uma carteira pode demorar 30, 60, 90 dias. Pode. Mas é uma decisão ou um passo que você está dando que vai ter benefícios para a sua vida toda, vai ter benefícios até sua aposentadoria. E é um processo contínuo. Todo dia você vai aprender uma coisa nova, você vai entrar nesse ambiente. O que eu falo que o investidor de brasileiro, ele é difícil de ser trabalhado porque ele passou a vida toda só ligando para o gerente do banco e falando aplica e resgata. A única coisa que ele aprendeu na vida foi falar isso. E quando muito, ele pergunta quanto está pagando. Ou seja, um investidor... Eu sei disso, né? Que eu fui gerente de banco 10 anos. Era exatamente isso que acontecia. É isso. O vocabulário dele é paupérrimo, entendeu? Ele não tem... Então, o investidor, quando ele vem para o mercado de capitais e fundos imobiliários não é diferente, ações não é diferente, o vocabulário dele tem que aumentar um pouquinho mais. E esse vocabulário vai implicar em caminhos que vão sendo seguidos no ritmo de cada um. Então, sendo muito franco com você, não existe resposta para a sua pergunta. Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, amanhã eu compro. Porque senão seria fácil. Amanhã estava todo mundo montando a carteira perfeita. Mas você falou uma coisa que eu acho que já clareou bastante as ideias, que é você ter essa disponibilidade aí de montar essa carteira teórica e pelo menos ter um foco, né? Eu quero estudar, vamos supor, o setor de shopping, por exemplo. Isso. E aí já tem um norte para você começar. Eu, por exemplo, eu comecei assim. Quando eu comecei, eu demorei acho que uns 6 meses. Eu passei por uma transição aí, por um processo de decisão, porque na época eu precisava vender meu apartamento. E aí eu pensei, e agora, né? Eu vendo e aplico ou compro outro imóvel? E aí, no final, eu acabei optando em entrar no mercado de fundos imobiliários. E assim, foi uma decisão muito difícil, né? Então, eu demorei aí quase 6 meses, né? Como se diz, aquele apartamento meu quitado, né? Ia se transformar em uma coisa intangível ali, né? Aos meus, assim, pelo menos eu achava que eu não podia morar dentro dele, né? Falei assim, eu vou comprar fundo imobiliário, como é que eu vou morar dentro? Não tem jeito, né? E aí, hoje, eu vivo... eu moro em outra localidade que me atende, que ficou mais próximo da escola da minha filha e tudo, e eu pago com os dividendos dos fundos imobiliários. Então, foi uma decisão muito interessante, mas é uma decisão que não é uma orientação para o investidor. Inclusive, eu falo assim, tem que ter o conforto para fazer isso. E a barreira psicológica é você pegar um valor pequeno, né? O seu caso, eu acho que é até mais complexo, mas pega um valor. Se você tivesse já investido R$1.000, R$2.000, R$3.000 há mais tempo, essa decisão sua ficaria muito mais fácil. Isso, então, a sua curva de aprendizado ela foi mais dolorida, mais ansiosa, muito mais complexa. Mas o investidor em geral, que eu falo é o seguinte, começa com R$1.000, alguma coisa, escolha aí 2, 3 fundos para você experimentar, para você ver como é que a coisa funciona. Porque quando você tiver que colocar um dinheiro maior, quando você tiver que realmente investir de verdade, esses passos já foram tomados. Essa ansiedade já foi superada. Então, não se pode deixar de seguir essa dica que eu estou dando, entendeu? De começar
começar já, entendeu? Esse início aí, do jeito que você falou, eu acho que é o primeiro passo para o investidor. Começa a analisar aquilo que você tem interesse. Outra coisa, quando você conhece um determinado setor, fica mais fácil para você analisar, né? Então, se você já investe em algum imóvel, de repente, né, já tem alguma experiência, começa a olhar aqueles fundos que têm isso. Daniela, só para matar o assunto, cá entre nós, quando eu comecei a investir, não tinha nem YouTube direito, entendeu? Hoje o cara coloca o ticker do fundo, aparece vários vídeos, entrevista com o gestor. Então, assim, cá entre nós, vamos, como diz aqui na nossa terra, vamos mexer o doce aí, né? Vamos, né? Até porque, né, você é de Goiás, eu também sou de Goiás. Pois é, por isso que eu tô falando, vamos mexer o doce, porque hoje os desafios de começar a investir, eles são, na minha visão, irrisórios. Na nossa época era difícil, você não sabia o que era corretora direito, você não tinha smartphone, você não tinha YouTube. Fala nisso, professor, tem quanto tempo que você investe em fundos imobiliários? Uns 11, 12 anos. Né? Nessa época aí, a informação era na unha, né? Como a gente fala. Era um deserto total, né? Tá certo. Então, vamos fazer um bate-bola aqui? Eu selecionei algumas frases que os investidores falam ou escutam por aí, e eu queria que o senhor fizesse assim, né? Vamos deixar a live mais descontraída, para você falar se é verdade ou se é um mito, tá bom? Tá. E aí, se você quiser explicar um pouquinho sobre isso, a gente vai batendo aqui conversando. Então tá, vamos lá. Fundos imobiliários são os ativos mais seguros da renda variável? Eu acho que é verdade. Porque o lastro físico, ele dá bastante conforto e previsibilidade. Então, acho que é verdade, sim. Eu conheço muita gente que fala isso realmente, que também concorda. Vamos mais uma. Investir em fundos imobiliários é menos arriscado que ações? Eu acho que casa com essa outra, né? Eu acho que é verdade, porque se você parte do pressuposto que risco e volatilidade são muito próximos e a volatilidade do fundo imobiliário é bem menor, e outra coisa é que as empresas, via de regra, elas são muito endividadas, né? No geral, as empresas são bem endividadas. O passivo é muito maior. Fundo imobiliário, apesar de poder fazer alavancagem, é um endividamento completamente diferente dos moldes que uma empresa faz. Então, realmente é bem comum você encontrar várias empresas que não existem mais hoje, que foram listadas na Bolsa algum dia. E em fundo imobiliário, não temos esses exemplos, né? Nós temos um exemplo que foi um problema de, 20 anos atrás, que até hoje não foi resolvido, mas é um fundo que nem tem cotista direito, então não serve nem de base. Ele nem chegou a ser constituído de verdade, era uma área que foi comprada, enfim, eu nem vou citar para as pessoas não se sentirem motivadas a ir atrás, porque a cota deve estar custando qualquer coisinha de nada. E ano passado a gente viu na pele, né, essa questão da volatilidade aí, né, em relação às ações. Deu para ver que fundo imobiliário tem volatilidade, né, porque até então muita gente achava que praticamente não tinha, era quase que desconsiderava. E aí a gente percebeu que tem, né, mas com um pouco mais, com um pouco menor. Outra aqui, vamos lá. Fundos de tijolos são mais seguros que um monoativo, que um fundo com monoativo, por exemplo? E aí certeza. Você já aproveita e fala do monoativo aí, o que é? Não, com certeza, isso é matemática, né? Por melhor que seja o monoativo, e tá aí a BC Plaza, que era um colosso, né? Ainda é um excelente ativo em Santo André, mas é um problema gigantesco dentro do fundo, lá, um problema fiscal, que, enfim, a gente não sabe como é que vai ser o resultado dele, nem vamos entrar aqui porque não há necessidade, são tudo conjecturas, porque esses passivos fiscais eles podem demorar décadas para serem resolvidos, mas o monoativo, ele é binário, né? Ou seja, dá certo, aí todo mundo fala, aí tá vendo? Aí, ó, monoativo, gestão passiva, monoativo, olha como é que fundo imobiliário é bom. Só que para cada exemplo bom, eu tenho um ou dois ruins para te dar. Então, você não pode enxergar fundo imobiliário. Ponto de atenção monoativo. Aliás, eu acho isso uma bizarrice fantástica que eu vejo algumas pessoas comentando, né? Então, assim, as pessoas insistindo de que fundo imobiliário passivo, monoativo é bom, porque olha aí que deu certo. Só que elas esquecem que para cada um bom, teve um, dois ruins. Então, você não pode traçar que... Você não pode considerar isso o risco é muito como grande, né?
Você não pode considerar isso como um investimento binário. O fundo imobiliário ele não foi feito para isso. Então eu prefiro ficar na média ou marginalmente acima da média do que ter que ficar nos extremos. Não é loteria isso, entendeu? É absurda essa possibilidade. No longuíssimo prazo, pelo contrário, quanto mais o tempo passa, acontece uma coisa que nunca ninguém falou publicamente, eu acho que até eu nunca falei, então vou falar aqui agora. No longuíssimo prazo, os fundos monoativos, tanto os excelentes quanto as porcarias, e eu estou exagerando na palavra para ser agressivo mesmo aqui na interpretação, eles vão perdendo liquidez, a base de cotistas ficando cada vez mais restrita e vão ficando cada vez mais assim, caindo no ostracismo do próprio gestor, do próprio mercado, e vão ficando esquecidos. Tanto aqueles que deram muito certo, quanto aqueles que deram muito errado. O caminho é um só, ostracismo. Eles vão para uma ilha deserta, viver lá sozinhos e abandonados. Aqueles excelentes e aqueles péssimos. Então isso é um karma. Falar que isso, isso foi esse tipo de fundo, ele foi excelente naquele recorte de tempo lá atrás, o que era possível ser feito. Hoje, defender isso, na minha visão, desculpa, mas não dá para descer. Respeito quem pensa, mas não dá. Uma coisa que aconteceu comigo, quando eu estava montando a minha carteira, eu me interessei em um, fiquei assim, achei até interessante. E aí depois eu fui estudar mais sobre os riscos envolvidos no monoativo e tal. E aí eu me liguei que não era para mim. Eu falei, eu não vou correr esse risco. Binário, Daniele, todos são binários. Você não vai encontrar nenhum fundo monoativo que ficou no meio do caminho. Ou ele deu muito certo e caramba, que legal, ou ele deu muito errado. É binário, não tem meio do caminho. E quanto mais o tempo passa, mais isso vai sendo comprovado. E, de novo, é só você olhar, porque no passado esses fundos ainda eram as opções de investimento. Quando eu comecei há 12 anos, era óbvio que a gente tinha que ter o monoativo ali, entendeu? Era óbvio que a gente tinha que ter o monoativo. Mas, à medida que o tempo vai passando, eles vão caindo meio que no ostracismo. Salva-se um ou dois aí pelo caminho, que ainda tem alguma liquidez, que ainda tem uma base de cotistas que, num determinado momento, o investidor institucional, ele às vezes saiu de uma posição grande e a base de cotistas ficou maior, mas via de regra, a brincadeira, agora sendo mais carinhoso com os investidores de fundo monoativo, eu brinco que é cota de colecionador. Você fica lá com ele, não tem coragem de vender mais, não tem coragem de vender, não tem coragem de comprar. É igual o nosso amigo Flávio, né? Nosso amigo Flávio Crozara lá. Ele arruma uns carros lá que depois ele não tem coragem nem de comprar outro, nem de vender e fica lá, né? Vira de colecionador. Vira de colecionador. É verdade. Então vamos para mais uma aqui agora. Fundos imobiliários são só para investidores experientes? Não, nada a ver. Eu acho que o fundo imobiliário... Ou seja, mito, né? O fundo imobiliário ele é para o investidor que realmente quer renda passiva. Ponto final. Não tem... Inclusive a próxima afirmação seria essa, né? Fundos imobiliários são apenas para quem busca renda passiva com foco na aposentadoria? Eu acho... Pois é, essa palavra apenas é que está me quebrando a perna. Porque não é apenas. Eu acho que o fundo imobiliário ele tem dois grandes pilares, que é a proteção do patrimônio e a geração da renda passiva. Porque o fundo imobiliário, assim, na sua interpretação básica, ele visa proteção, né? Ele visa, o viés dele é de proteção. E aí, consequentemente, geração de renda passiva. Então, se você conversar, esquece de novo o fundo imobiliário. Conversa com pessoas que investem em imóvel. Em imóvel. Por que o mercado imobiliário residencial ganhou tração? Vou fazer uma pergunta para você, Daniela. Vamos inverter aqui. É que a janelinha não tem como mudar de lugar. Vamos ver se você vai acertar. Por que o mercado imobiliário residencial ganhou espaço na pandemia? Vixe, por quê? Eu acho que principalmente porque... agora me pegou aqui, eu não fiz a tarefa de casa. Mas eu acredito que quem tinha dinheiro ali conseguiu comprar muito barato. Então isso foi um fator para quem já gosta também. Não porque o preço não caiu. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário. O preço até subiu um pouquinho. Qual foi o motivo? Eu achei que tinha caído. Não, até que não. Qual foi o motivo que levou os imóveis residenciais, lotes, terem mais procura na pandemia?
Resposta simples. Segurança. Muita gente perdeu o emprego e tinha que salvar parte do dinheiro. Vai salvar aonde? Imóvel. Imóvel, segurança, Alguém que tinha alguém que tinha um dinheiro aplicado no banco, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quer saber de uma coisa? Vou comprar imóvel. Ninguém comprou imóvel porque, claro, algumas pessoas procuraram imóvel porque estavam meio desconfortáveis nas suas casas e com esse negócio de home office, quis um apartamento maior. Tudo bem, tem esse público também. Mas a grande esmagadora maioria das pessoas físicas, em geral, no Brasil, foram atrás de proteger o dinheiro aonde? Imóvel. Em tijolo, vai conversar, né? Eu conversei, não é muito a minha especialidade, mas eu conversei por causa dessas análises que eu faço de fundo de agro. Vai conversar. Agro virou ultra mega power hedge, ou seja, virou proteção de patrimônio na pandemia, né? Então, assim, a gente tem que colocar na cabeça que o investidor de fundo imobiliário, só para responder a sua pergunta, aquela palavra apenas, essa volta toda é por causa da palavra apenas. Eu acho que não é apenas, eu acho que é um dos dois pilares, entendeu? Entendi. Eu busco uma renda passiva, eu sou bem objetiva nisso aí. Sim. Mais uma aqui, vamos lá. Todo fundo imobiliário distribui dividendos mensalmente? Mito ou verdade? Então, você de novo me colocando numa situação diferente. Se eu coloco todos, eu vou errar. É mentira, porque você tem vários fundos que não distribuem. Mas todos os fundos, vamos chamar assim, conhecidos do mercado, listados, conhecidos, esses que as pessoas falam, esses sim distribuem mensalmente, apesar de que por lei poderia ser semestral. Agora, tem alguns fundos que não distribuem, alguns fundos de desenvolvimento que são de investidores mais exclusivos, ou alguns fundos que, apesar de serem listados, têm uma base de cotistas específica de uma determinada família. Então, assim, vou falar assim, todos desses mais comuns distribuem mensal? Que a gente usa, né? Exatamente, aí sim. Os dividendos podem ser taxados em breve? O que você acha? De novo, você está quebrando a minha perna. A palavra em breve está me quebrando a perna. Eu acho que os dividendos podem ser taxados? Verdadeiro. Isso aqui tudo é da internet, sabia? Não, claro. Não, fica à vontade. Verdadeiro. Então, verdadeiro. Podem ser taxados. Por quê? Porque eles são isentos hoje, podem ser taxados. Agora, em breve, eu já não sei te responder. O que eu posso dizer é que hoje não está se falando sobre essa questão. Mas, Baroni, como assim? Larga de ser trouxa, tá todo mundo falando isso. As pessoas estão confundindo melancia com melancolia. Ou seja, a tributação que estão falando, essa que o Paulo Guedes está falando o tempo todo, tal, ela é de dividendos, é outra lei. E alguns fundos que eles estão citando são aqueles fundos exclusivos que têm uma série de benesses fiscais, de diferimentos fiscais, que sempre teve em discussão, uma série de coisas. Esses fundos nossos aí, da lei nossa, que está junto do CRI, do CRA, do FIAGRO, esses que foram agora, esses não estão sendo falados agora. Pode falar daqui 5 minutos, mas agora não estão falando. Não é o que está no radar. E eu converso com o mercado inteiro, eu converso com o pessoal que está dentro da Ambima, tudo. Eles têm uma temperatura até melhor do que a minha. Então, eu falo assim, Baroni, o problema é que o próprio investidor de fundo imobiliário, ele cria esta manchete, ele força essa manchete, porque ele coloca a tributação de dividendos, que é uma coisa que já está se falando há mais tempo. Você sabe o que é essa tributação de dividendos? Não é nem só essa que você recebe do Itaú, do Banco do Brasil, da Taesa, tal. Claro, esse também. Mas, na verdade, o que o governo está falando mais é a tributação, principalmente da pejotização que teve no Brasil, das pessoas não mais trabalhando por carteira assinada, emitindo nota fiscal, e na hora de fazer a declaração de imposto de renda, entra para ele isento. E eles querem mexer nisso daí. É mais nessa... Então, assim, nós... Faz sentido. Então, nós, pelo fato de sermos investidores, vamos falar assim, neófitos, né? Porque, afinal de contas, 70%, 80% do mercado investe há um ano e pouco. Entendeu? Basta olhar você e as pessoas que estão próximas de você. Normalmente não são pessoas que já estão investindo há 8 anos, 10 anos. Não, então, é natural. Qualquer notícia é motivo para você ficar colocando no preço esses ruídos. Porque o investidor, ele é neófito. Então, como ele é neófito, qualquer coisa vai para o preço mais rápido. Se nosso mercado tivesse hoje o inverso,
mais institucionais, mais fundos de previdência, mais investidores estrangeiros, mais private equity, mais investidores há mais tempo de mercado, a dinâmica talvez seria bem diferente, entendeu? Então, para não deixar sem resposta, pode, em breve, não. Não acredito que seja uma coisa em breve, assim, entendeu? O que eu percebo é que as pessoas, elas generalizam muito, né? No apenas, assim, querem uma resposta muito bem feita, né? E aí a maioria depende de vários fatores, né? Não dá para você. O problema é que a pessoa esquece que fundo imobiliário tem 28 anos no Brasil. Ele já foi tributado, na verdade ele é tributado, só que ele não tinha nem essa isenção. Ele já viveu o país com 40% de Selic, 20% de Selic, agora 2% de Selic, já teve inflação de 10%, 12%, 15%, já teve inflação negativa. Então, assim, ou as pessoas se convencem de que elas vão investir em fundo imobiliário porque acreditam no produto, ou elas nunca vão investir com paz. É aquilo que eu falo, e eu realmente preciso ir. As pessoas precisam aprender a ter mais conforto e paz na hora de fazer os seus investimentos, porque senão isso daqui vira um martírio, onde você vai ficar o tempo todo achando que está sendo roubado, você vai ficar o tempo todo achando que está fazendo a coisa errada, ou achando que você é a última bolacha do pacote que escolheu o melhor fundo só porque ele está pagando um yield de 2% ao mês. Mal você sabe que o risco desse fundo está ficando cada vez maior. Então, assim, o processo de educação, Daniele, e aqui eu concluo, o processo de educação ele é complexo, porque ele tem que ser dia e noite e dia. Para a gente educar uma criança que entrou na escola, até você entregá-la para o mercado, é um ciclo muito... E é diário. Não tem essa história da criança... não, ela vai ficar uns 2 meses correndo, na escola. Né? Tem que engatear, tem que começar do início. É um processo, a educação é um processo. Então você tem que mostrar, fazer, insistir, mostrar pontos positivos, negativos, riscos, oportunidades. De vez em quando puxa a orelha, de vez em quando eu sou mais incisivo num vídeo, de repente eu recuo, aí de repente eu mordo, de repente eu assopro, e assim a gente vai fazendo, porque esse processo ele é muito trabalhoso. Por isso que a Suno hoje está se transformando no que é, porque escolher o caminho da educação de investimentos é o caminho mais difícil. Só que na minha visão ele é o mais perene, porque é muito mais fácil eu vir aqui e falar assim, gente, ó, eu tenho uma carteira recomendada, e a minha carteira, e é verdade, ela rendeu lá 80% e o IFIX foi 45%, 50%, então vamos lá todo mundo, porque vamos lá, você só pegar a carteira. É muito mais fácil para mim fazer isso. Seria muito mais fácil, não seria? Só que esse não é o caminho mais perene. Porque no dia que essa carteira perder para o IFIX, e ela vai perder, a pessoa que está ali junto com a gente tem que entender que faz parte do processo. Você não deve se vangloriar demais quando acerta, mas também não deve se culpar demais quando erra. E esse processo, ele é lento, gradual, trabalhoso, difícil, sabe? É tenso o negócio. E você faz de um lado, aparece 3, 4 vídeos, o cara falando uma coisa totalmente enviesada do outro lado, e aí você tem que ir, vai de cá e vai de lá, entendeu? Não é fácil. Só que, por outro lado, o único jeito de você desenvolver é estando aqui. E por isso que eu participo de lives, por isso que a gente está sempre aqui em contato com todo mundo, porque foi o caminho que nós escolhemos. Então, ele é árduo mesmo, mas, na minha visão, amanhã a gente vai ser lembrado por ter construído essa ponte aí do investidor poupador, do brasileiro poupador para o brasileiro investidor. Essa ponte, ela não é fácil de ser feita. Que live maravilhosa. O tempo passou, nem vi, professor Baroni. Então, eu sei que a sua reunião já deve estar para começar, Na verdade, né? não é nem reunião, é uma live que eu tenho que fazer lá no meu canal para falar de um fundo logístico. Só o pessoal correr para lá que a gente continua para lá. Isso que eu ia falar. Então, a gente sai aqui e aí já corre para lá para ver o que você vai falar. Ó, muito obrigado mesmo por esse bate-papo. Eu acho que foi assim, de um brilhantismo, assim, de uma generosidade da sua parte com todo mundo que te segue. E eu queria só te agradecer e falar que em breve quero ter a oportunidade de vê-lo e abraçá-lo de novo, né? Com o maior prazer, com o maior prazer. Logo estaremos juntos aí, viu? Então, forte abraço, professor Baroni. Manda um abraço para todo mundo aí, tá bom?
Eu vou mandar sim, até mais. Especial para o Flávio. Beijo grande. Tchau, tchau. Mando sim. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.